Oi, gente, meu nome é Amanda e eu vim gravar esse vídeo para você que tem uma dificuldade de conhecer a Deus, dificuldade de se aproximar de Deus, de saber quem Deus é. Então eu decidi gravar esse vídeo com 3 passos para você se aproximar de Deus. Porque em Tiago 4, versículo 8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, isso me lembra muito a parábola do filho pródigo. Tem muita gente que conhece, né? Eu vou colocar aqui onde que tá, vou colocar vários versículos aqui. E então, a parábola do filho pródigo, o que que acontece? O filho sai da casa do pai e depois de um tempo ele lembra, caramba, eu tenho um pai. Depois de ele viver no mundo, tá perdido, acabado, ele lembra, eu tenho um pai. Eu vou voltar pra casa do meu pai. E quando esse pai chega e encontra o filho, o pai não fica zangado, nem fica bravo. Pelo contrário, o pai se alegra, o pai fica feliz. E Jesus diz que há no céu uma festa para cada pecador que se arrepende. E Jesus diz que todo aquele que vem a ele, ele não rejeita, ele não nega. Ou seja, aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Fora que na palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. E em Mateus 7,7, Jesus diz, quem busca, acha, quem procura, encontra, quem pede, recebe. Ou seja, é um princípio bíblico. Se você procurar a Deus, você vai encontrá-lo. E Ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele vai te responder. Ok, a partir daqui eu vou tentar falar com um pouco de mais calma. Eu acho que eu tô falando muito rápido. Relevem. Então, o primeiro passo para você se aproximar de Deus é arrepender-se. E essa é uma coisa muito difícil, mas o arrependimento ele é necessário. É o primeiro passo para você se aproximar de Deus, é você se dar conta de que você é infinitamente inferior a Ele. É você se dar conta de que você está em um estado sujo, deplorável e miserável e que Ele é soberano e Senhor de tudo. E como João Batista proclamava, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então o arrependimento é necessário. E vamos voltar, vamos dar uma voltinha onde eu acabei de ler, em Tiago 4, versículo 8, que diz, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Eu vou ler aqui na Bíblia a continuação dessa parte. Olha, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, gente, olha, vamos ver por partes. O que significa pecadores, limpem as mãos? Gente, arrependimento só é arrependimento quando há mudança de atitude. Se você se arrepende de algum erro e você continua fazendo aquele erro, não é arrependimento genuíno, é remorso. Porque a palavra usada para arrependimento, o significado dela é um giro de 180 graus. Ou seja, é uma mudança de atitude. É quando você percebe que você tá errado e você não faz mais. Tipo, caramba, eu menti pra uma menina. E caramba, isso deixou ela bolada, não vou fazer mais. Nunca mais vou mentir. É esse o verdadeiro arrependimento. É quando você percebe o que errado você está e agora você vai mudar de atitude. É limpem as mãos. É para de pecar, para de derramar sangue, para de fazer coisas erradas que você sabe que é errado. Pecadores, limpem as mãos, se purifiquem. E agora? E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, gente. Tem crente que tá com um pé no mundo e um pé na igreja. Tem gente que não sabe se crê em Deus, se não crê, se acreditar na Bíblia, se não crê. Velho, isso é uma mente dividida e isso causa discórdia dentro de você. Então, a mente dividida, ela é um horror porque você não sabe do que você tem certeza, o que você acredita, o que você não acredita. Então, velho, se decide pra que lado você tá. Não tem uma mente dividida, mas tem uma mente plena. Entende? Quando ele fala purifiquem o coração, cara, tenha a convicção no seu coração de que Deus é real, de que Deus morreu por você, que é Jesus, que Deus te ama. Purifiquem o seu coração. E ele continua dizendo, olha, entristeçam-se.
Lamentem-se e chorem. Ele fala, chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza mesmo. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, se humilhar para Deus não é uma coisa horrível. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Davi. No Salmo 51, o Salmo de arrependimento de Davi. Davi, peraí, eu vou procurar na Bíblia. Aqui, eu achei. Olha, Davi, ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava arrependido pelo seu pecado e o que ele realmente se preocupou foi em perder a presença de Deus. Porque, gente, a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então, quando você peca, você está perdendo Deus, você está perdendo a presença dele, perdendo o Espírito dele. E por isso que Davi fica triste e fala, Deus, eu pequei, mas não tire o teu Espírito de mim, não se afasta de mim. Sabe quando você faz mancada com o teu amigo e você fica com medo do teu amigo não olhar mais na sua cara? Porque você tá triste de uma amizade ser rompida, de um relacionamento ser rompido. Exatamente isso que o pecado faz, ele rompe. E o verdadeiro arrependimento é quando você não quer que essa amizade seja rompida, ou quando você quer se aproximar de Deus e ter essa amizade. E sabe o que acontece? A tristeza de Deus, gente, ela não é ruim. A tristeza de Deus causa arrependimento para a salvação. Porque é a partir desse arrependimento que você é salvo. Sabe por quê, gente? Porque Deus é luz. Deus, ele é um ser de luz. Deus não anda com trevas. Que comunhão tem as trevas com a luz? Gente, treva não se relaciona com luz. Luz não se relaciona com treva. Você nunca vai poder ter um relacionamento com Deus se você está repleto de trevas. Você só vai conseguir ter um relacionamento com Deus quando você se purificar dessas trevas, quando você limpar as suas mãos. Ignore a moto. E quando você começar a andar na luz. Vocês estão entendendo a alinhada? Porque um ser de luz que é Deus, ele não vai se relacionar com trevas. Ele quer, por isso que ele quer tanto obediência, ele quer tanto que a gente se santifique. Porque a partir da santificação, a gente começa a andar com o ser de luz. A gente se aparta das trevas, se aparta do mal. Então tenham isso em mente. A tristeza de Deus causa arrependimento para a salvação. Você quer se aproximar de Deus? Se arrependa dos seus pecados. Porque é isso que te separa dos Deus vivo. É o seu pecado. Porque ele é luz. Ele não vai andar com você enquanto você estiver cheinho de treva. Ele vai te amar, ele vai te auxiliar, ele vai te cuidar. Mas você quer ter um relacionamento íntimo, você precisa se afastar das trevas. Ok, agora o segundo passo para se aproximar de Deus. Que é orar. Orar, gente. Orar. É algo tão simples, sabe? Mas que exige um pouco do nosso esforço, exige um tempo, né? Um tempo separado para você ter um tempo de qualidade com Deus. É orar. Mas, gente, por que orar se Deus sabe o que a gente quer antes mesmo da gente pedir? Deus sabe, gente. A Bíblia fala que Deus sabe o que a gente quer antes mesmo da gente pedir. Mas o que acontece? Ele quer que a gente peça. Ele quer ouvir da gente. Ele quer ouvir, Deus, eu preciso disso, disso, disso. E ele, como um pai bom, ele dá. Porque ele ouve a gente. E, gente, oração vai te aproximar de Deus porque oração é conversa. Oração é você conversar com Deus, é você fala o que você tá sentindo e depois Deus fala com você e você fala com ele. Não tudo no mesmo tempo, né? Mas Deus, ele também responde. Clama a mim e responder-te-ei. Então, velho, ora porque você não tá falando com o vazio, você não tá falando com nada. Você tá falando com um Deus vivo. E é isso que vai te aproximar de Deus, é a conversa. Por exemplo, o que te aproxima de certas pessoas? É a conversa, é a comunicação. E é isso que Deus quer da gente, uma comunicação, uma conversa. E como que Jesus ensina a gente a orar? Jesus nos ensina a orar no secreto, a fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus. Na intimidade, sabe? Só você e Deus. É isso que Jesus ensina, sabe? Pra você ter um tempo só você e ele, pra você conversar somente com ele. E eu gosto muito de um salmo que diz: confia nele, ó povo, em todo momento. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, derrama perante ele o teu coração. Derrama mesmo, fala o que tá no teu coração, o que você tá sentindo, o que tá te deixando alegre, o que tá te trazendo angústia, o que tá te trazendo ansiedade. E você derrama de verdade sobre ele o teu coração. Deus se agrada disso.
de verdade, gente, Deus se agrada quando você se abre com ele, quando você derrama o seu coração perante ele. Então, a oração, ela é fundamental se você quer se aproximar de Deus. Agora, o terceiro passo para se aproximar de Deus é ler a palavra. É algo tão simples, mas a mesma coisa. Exige esforço, né? Exige. Por quê? Porque eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, não sei se vocês viram, mas quando você não lê a Bíblia, você acaba criando um Deus na sua cabeça. E aí a percepção de Deus de cada um se torna relativo, como se Deus fosse relativo. Por exemplo, pra mim, Deus é isso, isso, isso. Aí pra fulano fala, não, Deus pra mim é isso, isso, isso. Aí outra pessoa, Deus é isso, isso, isso. Deus é isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Então, o que que acontece? Deus se torna relativo, mas não é bem assim, porque a minha percepção de Deus não muda quem Deus é. Por exemplo, digamos que eu tenho um amigo e o meu amigo tem uma amiga. E ele fala direto dessa amiga, ele fala, ela é assim, ela tem cabelo longo, ela tem olhos claros. Aí esse pai, ele me mostra até uma foto dela. Eu, nossa, que legal. E eu imagino ela pessoalmente. Aí eu vou conhecer ela pessoalmente, eu, nossa, ela não é nada do que eu imaginei. Não é nada do que eu imaginei. O que eu tava pensando que era ela, mudava quem ela era? Não. Ela continuava sendo a mesma. A minha percepção dela era diferente. Esse é o ponto. Deus, ele é o mesmo, hoje, amanhã e sempre. Deus não muda. É por isso que a Bíblia é o nosso norte. Porque Deus já se revelou na Bíblia. Então ele já se revela, ele já fala quem ele é. Eu sou justo, eu sou bom, eu sou fiel. Ele está se revelando na palavra de Deus. É assim que a gente conhece a ele. E a gente vai ter uma percepção melhor. E a gente vai ter uma percepção melhor de quem Deus é, lendo a palavra dele. Ou seja, você quer ter uma conversa com Deus, você quer que Deus fale comigo, não sei o que. Velho, vai ler aonde ele já falou. Porque a palavra de Deus inteira é Deus falando. É Deus se auto-revelando pra gente. Porque se ele não auto se revelasse, a gente ia criar deuses na nossa cabeça. E exatamente por isso que ele se revelou como Deus único, fiel e verdadeiro. Como Deus puro, Deus que é luz. A chave que eu vou te dar agora, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas, velho, se você adquirir toda a palavra que eu tô te falando e você colocar no seu coração e você praticar, velho, a tua vida vai ser outra, a tua vida vai mudar. Olha, eu vou dar uma chave agora pra você. Olha, a chave pra você se relacionar com Deus é você entender que Deus quer se relacionar com você. E ao longo de toda a Bíblia, desde Moisés até Jesus, foi Deus querendo se relacionar com a humanidade, com a sua própria criação. Pena que Adão e Eva pecaram, né? Aí a ligação foi rompida. Mas Deus sempre quis religar essa ligação. Então Deus levantava profetas, Deus falava com Moisés, falava com vários outros profetas. E Jesus foi o próprio Deus revelado. Ou seja, é Deus querendo falar e se relacionar com a sua própria criação. Se relacionar ainda de maneira paterna, porque Deus revela a sua paternidade na Bíblia como um pai. E Jesus, que é o próprio Deus revelado, se relacionando com a própria criação, entre a criação, velho, isso é... Eu acho incrível. Então, você conhecer esse Deus vai se aproximar dele. Você, quando vai se aproximar dele. E você não tem que pensar, eu não sei orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, velho. Jesus, ele veio justamente para os perdidos. Ele veio justamente para os pecadores. Ele não veio para quem é justo, para quem já é salvo, para quem segue a lei. Ele veio principalmente para os pecadores. Para a gente que estava perdido. Ele veio resgatar quem estava perdido. Então, velho, é para você, é para qualquer pessoa. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Se você tem um coração para guardar a palavra, guarda. Se você tem olhos para ler a palavra de Deus, usa para ler a palavra de Deus. Velho, esse é o conselho que eu te dou. O meu conselho como pessoa, como ser humano, como uma pessoa, né? O conselho que eu darei para qualquer amigo meu é busca a Deus. Busca a Deus, porque a palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então busca de todo o seu coração a Deus, que você vai encontrar, porque Ele não desampara quem o busca. Então quando você realmente se empenhar, não, eu vou buscar a Deus, eu vou pro culto, eu vou ler a palavra, eu vou ver algum louvor, eu vou orar, não sei, qualquer coisa. Se você tá orando, você tá buscando a Deus. Se você tá lendo a palavra, você tá buscando a Deus. Se você tá, sei lá, chorando pra Deus, derramando o coração, você tá buscando a Deus. Isso é buscar a Deus. E a palavra dele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele não desampara quem o busca, gente. Não desampara. A palavra dele diz, provai e vede que eu sou bom. E provar não é falar, Deus, se você é bom, faz chover. Não, é você buscar de todo o seu coração e você vai ver o quão bom ele é. E, velho, é uma coisa surpreendente, porque a tua vida nunca mais vai ser a mesma quando você finalmente decidir, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. E pode demorar, gente. Se você não tem força, pede pra Deus. Porque demora às vezes. Não é tipo papum rápido assim. Não, às vezes Deus quer ver que você se esforça pra buscar Ele. Então, se você não tem força pra buscar, pede a Ele, porque Ele dá força a quem pede. E se você não tem sabedoria, não tem conhecimento pra entender a palavra dele, pede pra Ele, porque Ele também dá. Então, gente, esse é meu conselho, busca Deus. E se você for ler a palavra, eu aconselho a ler primeiro o Novo Testamento, porque é Jesus. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso caminho, porque a gente só vai se relacionar com Deus através de Jesus. Então, através de Jesus. Jesus é o nosso caminho, a nossa vida, a nossa verdade. Então, busca Jesus, busca conhecer. Cara, quem é esse grande homem? Então, vai ler Lucas, ler João, ler alguma coisinha, ler 3 capítulos por dia, não precisa ser muito, sabe? Realmente, coloca um pouco do seu tempo, do seu esforço para buscar a Deus. Porque é isso que vai mudar a sua vida e ver a tua vida transformada. Buscar a Deus de todo o teu coração. Esse é o meu conselho pra você hoje. Então aqui eu vou encerrar o vídeo, ok? Me siga nas minhas redes sociais. Se você assistiu o vídeo até aqui, ficou meio longo, ficou. Comenta nos comentários a palavra coração. Só coração. E se você quiser falar o que você achou do vídeo, o seu esforço pra Jesus, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu fale sobre algum tema de vídeo, pode comentar também, gente. Eu tô lendo os comentários, tá? Eu não tô respondendo porque vocês não comentam, então comentem. Beijos. É isso, gente. Busquem a Deus porque Ele ama vocês. Beijo.